A Bíblia é um livro, ok? Não é grande, mas no conteúdo é muito conteúdo. Então, para você entender a palavra do Senhor, só com a ajuda do Espírito Santo, ok? E você vai precisar se dedicar, ler, ouvir a palavra do Senhor. E aí você vai entendendo aos poucos. Mas ninguém entende tudo de Deus. Deus é infinito e ninguém conhece toda a Bíblia Sagrada. Pode até ter lido toda ela. Não quer dizer que conhece toda ela. Conhecimento é diferente, né, da leitura. A leitura transmite conhecimento. Mas nem toda leitura transmite conhecimento se você não entender. Então, a palavra do Senhor ela tem muita, mas muita coisa. Então vamos lá. Segundo a lei, para você se familiarizar com a Bíblia, de um modo geral, segundo a lei, as pessoas eram justificadas segundo suas obras. Então a palavra explica assim: a justiça vem pela prática. Talvez você pergunte, mas a prática deles eram as obras, eram perfeitas? Não. Então Deus preparou para ele um escape. Lá na lei, para ser justificado era pelas obras, ok? Porém, os homens tropeçavam também. Assim como você tropeça, assim como eu tropeço, todos nós tropeçamos, ok? O alvo é procurar acertar, mas aqui e ali todos nós cometemos nosso tropeço, até mesmo em palavras, ok? A palavra do Senhor diz que o homem que tem poder para refrear a sua língua, ele é poderoso para refrear todo o corpo. O único que veio à terra, ele não errou, não tropeçou nem em palavras, foi Jesus. É o nosso campeão, é o nosso ajudador, é aquele que nos salvou. Mas enfim, lá na lei você tinha que fazer, executar para ser justificado. Então, quando eles tropeçavam, o que acontecia? Deus providenciou para eles um escape. Havia alguns animais inocentes, claro, e aí eles sacrificavam os animais ali, e o sangue do animal cobria o erro, o pecado dessa pessoa. O sangue não removia. Sangue de animal não tem poder de remover pecado. Ainda é muito pouco, mas conseguia cobrir, certo? Cobrir o pecado e aí, ok? Deus considerava que a pessoa estava ali perdoado, justificado. Então, eles precisavam estar fazendo. Então, a lei era dessa maneira. No verso 13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Todos, o mundo conhece que a morte de Cristo foi uma morte de cruz, ok? E a morte de cruz é uma morte no madeiro, só que em forma de cruz. Então todo aquele que era suspenso, né, e era morto no madeiro, recebia uma morte vamos assim dizer, de maldição. Por isso que a palavra diz que ele recebeu a minha maldição, foi maldito por mim, por você. Nós temos a prova disso porque a história diz isso. Todos sabem que Cristo foi suspenso no madeiro e ali morreu por mim e por você, ou seja, numa cruz. Numa cruz. Então, a palavra do Senhor diz que Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se o quê? Como foi que ele resgatou? Tomando o meu lugar, tomando o seu lugar. O resgate de Deus foi algo perfeito, você precisa entender isso. Mas foi de uma maneira assim, que por mais que os homens tentassem também bolar um resgate, sabe, nunca conseguiriam resgatar com a perfeição como Deus resgatou. Aleluia. Deus nos resgatou de maneira perfeita. Então entenda uma coisa. Como foi que Deus criou? Deus, ele fez com que Cristo fosse o nosso substituto. Ou seja, Cristo tomou o nosso lugar. Imagina que você, imagina que eu, que nós estivéssemos sentenciados, nós tivéssemos cometido crimes, tivéssemos sentenciados à morte,
Então, para que eu e você não morrêssemos, Deus fez uma troca, ou seja, vou trocar vocês por Jesus. Eu vou colocar Jesus no lugar de vocês e a dívida de vocês será paga por Jesus. Às vezes as pessoas não entendem, dizem, mas os homens, eles dizem que não são pecadores. Entenda uma coisa, não é pela atitude sua, não são pelas suas boas obras. Porque se você vivesse aqui 1 trilhão de anos, ok? Se esforçando para ter boas obras, mesmo assim, ainda não seria perfeita. Sabe como Deus chama a nossa justiça? Eu estou falando de fazer a coisa certa. Justiça. Não estou dizendo que Ele chama as nossas obras. Os nossos atos de justiça, ok? São como trapo de imundícia. Não tem como o homem ele se tornar certinho 100% para adquirir diante de Deus o título de justo. Nós somos conclamados a fazermos as coisas corretas. Nós somos conclamados a nos procedermos de maneira correta. Porém, mesmo com essa intenção, que é a sua, que é a minha, mesmo assim, nessa trajetória, nós tropeçamos algumas vezes. E graças a Deus, assim como no Velho Testamento, quando eles tropeçavam, havia os animais inocentes, para que eles pudessem sacrificar, derramar o sangue do animal inocente. E o sangue cobria o pecado, ok? O pecado ainda permanecia. Imagina que a minha mão fosse o pecado. O sangue seria aqui, ó, cobriria. Então o pecado ainda permaneceria, mas o sangue cobria. Cobria para não ver. Você que está aí, talvez na sua casa, no seu apartamento, em algum lugar, talvez você esteja vendo uma parede. E essa parede não deixa você ver quem está do outro lado. Ok? Se você está em casa, tem vizinhos que estão do outro lado da casa, ou seja, depois da parede da sua casa. Ok? Eles estão lá. Mesmo que você não esteja vendo, não quer dizer que eles não estão lá. Então a mesma coisa era o sangue dos animais. Cobria o pecado, mas o pecado permanecia lá. Mas o sangue cobria. E Deus os considerava justo assim. Quando na graça essa era de Cristo. Na graça é quando, depois que Cristo morreu pela humanidade, começou a era da graça. Chama-se a Bíblia a era dos nascidos de novo. Na era dos nascidos de novo, quando você se volta para Deus e você falha, e você pede perdão, o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, aquele sangue, ele vem socorrer você, e aquele sangue, ele não cobre o seu pecado. Aquele sangue, ele purifica o seu pecado. É uma maneira de dizer que ele extermina o pecado, ele destrói o pecado, e ele não deixa mancha nenhuma. Para Deus, é como se você nunca tivesse feito nada de errado. Que coisa perfeita. Isso aí é a perfeição de Deus. Porque o sangue de Cristo é desse jeito. Então veja. Então a palavra diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como eu tinha maldição sobre mim, e você também sobre você, e a humanidade estava debaixo de maldição, para que Cristo nos resgatasse, ele tinha que parecer conosco. Ele teve que receber sobre ele a maldição minha e sua. Não a maldição porque ele fez alguma coisa de errado, mas a maldição que ele recebeu para resgatar a mim e a você. Jesus precisava se identificar conosco, ok? Ser idêntico a mim e a você. Se eu tinha maldição, ele precisava também se tornar maldito, ok? Para ficar em pé de igualdade comigo e com você, para que depois que ele morresse, na mente de Deus, era o homem maldito que estava sendo destruído, e depois, na mente de Deus, quando ele vivificou Jesus, era eu e você, a humanidade, o homem maldito que estava sendo vivificado. Então, essa foi a troca perfeita do Senhor.
O nosso foco aqui não é tocar muito nessa questão da identidade de Cristo com relação a nós, mas falar da maldição. A palavra diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Maldição. Sinta-se bem. Cristo nos resgatou. Não vai resgatar. Ok? Porque isso traria o pensamento que ia ainda acontecer, futuro. Cristo nos resgatou, passado. Ok? Para que hoje nós pudéssemos dizer: eu estou bem. Então veja, se Cristo nos resgatou da maldição da lei, isso quer dizer que se a maldição foi removida, só tem duas coisas: ou bênção ou maldição. Se a maldição é tirada, a bênção se estabelece. Ok? Se a bênção está estabelecida, a maldição não está prevalecendo. Simples desse jeito. Ou luz ou treva. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Qual o propósito disso? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Aleluia. O propósito foi para que a bênção de Abraão nos alcançasse. Aleluia. Então vamos entender aqui. Vamos ler na palavra do Senhor. Já que a Bíblia fala sobre maldição, e ela diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, o que é maldição? De uma maneira geral, é tudo que é ruim. Tudo que é ruim é maldição. Ok? Tudo que for bom é bênção. Mas, para você entender um pouco melhor sobre isso, nós vamos ler aqui alguns versículos, para que você possa ter a ideia. Porque às vezes nós não percebemos a tremenda vitória que Cristo conquistou para você. Às vezes você tem alguma coisa que você desconhece e você não sabe o valor daquilo. E isso aqui é algo tremendamente valioso. Isso é algo que traz bênção para você. Entender sobre isso, traz libertação. É por isso que eu quero ler com você alguns versículos. Não vou ler todo. A Bíblia diz que ele nos resgatou da maldição da lei. Já que ela aponta para a lei, nós vamos lá na lei. Nós vamos lá para o Velho Testamento para lermos alguns versículos. Não serão muitos, mas alguns versículos que falam de maldição. Vamos embora. Vamos lá para Deuteronômio. Ok? No livro de Deuteronômio, no capítulo 28, nós vamos ler somente alguns versículos. Ok? Vamos ler alguns versículos para você. Deuteronômio, no capítulo 28, do versículo 16 ao 19, diz assim, ó. Maldito, olha a palavra, vem de maldição. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Isso aqui fala de negócio. Na época do Velho Testamento, ok? Não havia indústria como existe hoje. Não havia os lojistas como existem hoje, ok? As pessoas viviam do campo, ok? Elas criavam, elas plantavam e assim sobreviviam. Por isso a ideia aqui de negócio, fala de campo, campo fala de negócio, ok? Maldito serás no campo, ou seja, quando as coisas no negócio não estão indo bem, aquilo não é bênção, aquilo não é coisa boa. Porque, na verdade, Deus, ele deseja que você viva bem do suor, do seu rosto, da sua capacidade, da sua habilidade de empreender, de trabalhar, ok? De trabalhar, de conquistar, de ganhar, ter um negócio, ok? Correndo bem, produzindo, vendendo, você ganhando o seu sustento, ok? Isso é bom.
Isso foi um projeto de Deus para a humanidade. Ok? Você ser abençoado até nos seus negócios. Então entenda, quando os negócios estão sendo arruinados, a não ser que o negócio seja um negócio, um empreendimento errado, aí é claro que Deus não está nesse meio. Ninguém vai dizer que está negociando, né, enganando as pessoas e dizer que Deus está com as mãos ali, usando aquele negócio para quê? Para enganar as pessoas? É claro que não. Lembre que Deus é o Deus do amor, do bem, do correto. Então, se Ele está no teu negócio, o teu negócio, com certeza, Ele não está enganando ninguém. Amém? Então, estou falando de empreendimento que não destrói vidas. Estou falando de coisas corretas. Deus está aqui trazendo bênção para seu negócio. Verso 17 também é maldição. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Aqui fala-se de filhos, ok? Quando a maldição está estabelecida, até os filhos são afetados, ok? Lembra que os discípulos entendiam isso tão bem, que ao ver, alguém, se eu não me engano foi um cego, eles disseram assim: Senhor, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Para que nascesse assim. Jesus diz: nem ele, nem seus pais, mas foi assim. Escuta, eu quero focar para a expressão ele ou os pais. Lembra os pais? Então os pais podem trazer maldição para os filhos. Mas também não fique preocupado, podem trazer bênção também para os filhos. Amém. Você precisa entender como eu faço para levar bênção em vez de maldição. Amém. Ok? É para isso que Deus deixou a palavra dele. É para isso que Deus nos deu o Espírito Santo, para evitarmos de propagar e de gerar maldição, trazendo em si o bem. Então vamos lá. Ok? Maldito o fruto do teu ventre, e fala dos filhos, o fruto da tua terra, novamente os negócios, a cria das tuas vacas, o rebanho das tuas ovelhas, maldito serás ao entrar e maldito ao sair. Está falando que as coisas não dariam certo quando você tentasse fazê-las ou executá-las. Maldito ao entrar, quando você tentasse fazer alguma coisa, não seria bom, ou não sairia bem, ok? Maldito ao entrar, maldito ao sair. Nada correria bem, nem para execução, nem para desistência. Só para você ter ideia. Isso aqui, por que o senhor leu isso? Porque isso aqui é listado como maldição. Quando as coisas não vão bem, são listadas como maldição. Escuta. Para a gente continuar esse pensamento, ainda você vai pular comigo, nesse mesmo capítulo 28 de Deuteronômio, a gente vai para o 38, versículo 38, ok? Nós vamos ler até o 40, que são 12 versículos. Vamos lá, 38. Lançarás muita semente ao campo, falando de negócio, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá, pragas. Plantarás vinha e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho a colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Naquela época havia muitas prisões. Todo o teu alvoredo e o fruto da tua terra consumirá a lagarta. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu muito baixo descerá. Ele te emprestará a ti, porém tu
não lhes emprestará a ele. Ele será por cabeça e tu será por cauda. Deixa a gente dar uma paradinha aqui. Há um pensamento que é pecado o cristão pedir emprestado. Não é bem que é pecado. Não é bem que é pecado. Entenda. Se eu e você estivermos vivendo em prosperidade financeira, tendo bastante recursos, você não vai precisar pedir emprestado. Isso quer dizer, não terá necessidade de pedir emprestado. O que o Senhor está passando aqui, a ideia é que faltará dinheiro, faltará recursos financeiros, a tal ponto que para sobreviver ou fazer alguma coisa nessa direção financeira, você vai precisar pedir emprestado, porque não terá. Então qual é o projeto e o pensamento de Deus? É que você tenha em abundância. Amém. Para que você não só tenha para si, mas para que você também seja generoso. E nós vamos falar sobre essa palavra, generosidade. Porque eu quero dizer uma coisa, você que tem bens nesta terra, eu quero dizer, se você não aprendeu a ser generoso e generosa, infelizmente, você não está no projeto de Deus. Porque o projeto de Deus é que você tenha, e que você não fique só para si. Amém. E que você também saiba abençoar os necessitados. É isso que você precisa entender. Ok? Muitos homens e mulheres entenderam essa lei, é uma lei universal. É uma lei espiritual que muitos aprenderam. Dividir ou tirar uma parte daquilo que ganham. Aleluia. Ainda vai sobrar muita coisa para você e você ser tremendamente abençoado. Mas aqui o Senhor quer que você foque. Que maldição, o mal quando ele vem roubando o dinheiro da gente. E ele vem roubando as nossas finanças. A tal ponto que nós não teremos nem para usar para nós. Vamos precisar pedir emprestado. Então pedir emprestado não é que seja pecado. Quer dizer, quando a maldição está instalada, infelizmente, é isso que você vai estar fazendo. Correndo atrás. E olha, eu não estou me referindo ao que fazem muitos bancos que estão dando emprestado ou pedindo, falando com empresários, homens que já têm muito. E eles estão dizendo, olha, nós estamos aqui com o banco à sua disposição. E eu já ouvi empresários conversar comigo e dizer, o banco me ligou. Não era um empresário tão forte, mas o banco me ligou. E disse, você não quer pegar? Tem 5 milhões. Tem 5 milhões aqui à sua disposição. Se você quiser pegar num jurozinho pequenininho. O juro para aqueles que não têm, que tem menos, é sempre grande. Mas até para os empresários é pequenininho. E ele disse, conversando comigo, disse, não quero não. Quero pegar nada emprestado. Não era que ele não tivesse. Ele tinha. Mas ainda mais o banco queria emprestar. Não é sobre esse empréstimo que Deus está falando aqui. Deus está dizendo que tomará emprestado, porque a maldição será tão forte que não terá recursos financeiros e tem que pedir ajuda para sobreviver. Ok? Isso não é bom. Amém. Deus não planejou isso para mim e para você. Deus planejou para que a gente tenha. Aleluia. A gente tenha para sobreviver bem. A gente tenha para suprir nossas necessidades. Mas tenha de um jeito que supre as nossas necessidades e ainda pode ajudar o outro sem nos causar falta. Amém. Aleluia. Amém. Não é pecado tomar emprestado. Mas se você está vivendo debaixo de muita bênção, quero dizer que não terá necessidade. Mas vamos lá. Verso 44, ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu será por cauda. Ou seja, nunca será o cabeça, sempre cauda. Sempre aquele que precisa e não aquele que está fornecendo. Aleluia.
Amém. Só vamos somente até aqui, ok? Somente até aqui. Aleluia. Eu quero que você entenda. Quando a coisa não vai indo bem, segundo a Bíblia, ela chama isso de maldição. Aleluia. Quando a coisa, seja o que for, está indo bem, a Bíblia chama isso de bênção. Quando ela está indo mal, maldição. Quando ela está indo bem, bênção. Amém. Então qual foi o projeto de Deus? Ele enviou Jesus à terra para morrer por mim e por você. É dentro do projeto de Deus, Cristo nos resgatasse da maldição. Tudo que for maldição. E olha que eu pulei, Deuteronômio 28, fala muito sobre maldição. Fala de doença, que é maldição. Ok? Jesus nunca falou que doença era bênção. Certa feita, ele libertou uma mulher, e aí ele foi questionado porque libertou a mulher. Ele diz, olha, não haveria eu de libertar desta prisão, ou seja, dessa maldição, esta mulher, a qual Satanás a mantinha presa. Muitas vezes Jesus, ao curar, dizia assim, está livre desse teu mal. A palavra é maldição. Então não venha dizer que doença é bênção. Na mente de Deus e no conhecimento de Deus, doença toda ela é maldição. Mas por que ela é maldição? Porque onde você viu uma doença causar e trazer alegria? Ah, eu acho que causa, ok. Você vai no hospital e vai ver as pessoas ali que estão doentes e pergunta, você está feliz porque a doença se alojou no seu corpo? Não. Você pode até ver uma pessoa que está doente e está sorridente. Ela não está sorridente pela doença. Porque não importa o que você esteja passando, tem que manter a tranquilidade, ok? Mas a doença, o vírus, ele é destrutivo. Aprenda isso. Todos esses vírus malignos são destrutivos. E tudo aquilo que destrói, que mata, que rouba, segundo a Bíblia, é satânico. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, é vida com abundância. Mas o diabo não vem a não ser matar, roubar e destruir. O diabo é a parte negativa da história. O diabo não acredita em você. O diabo quer ver o seu fracasso e o seu mal. O diabo quer que você passe fome. O diabo quer que você adoeça. O diabo quer que você esteja mal emocionalmente. Ele não quer lhe ver feliz, ok? Mas Deus é o oposto de tudo isso. Deus quer que você tenha saúde. Aleluia. Aleluia. Deus quer que você tenha bem-estar. Bem-estar espiritual, emocional. Louvado seja Deus. Deus quer que você tenha progresso naquilo que você está fazendo. Aleluia, claro, você tem que estar fazendo correto. Mas Deus quer que você tenha progresso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe, tivemos algumas cenas de pessoas aí na televisão há muitos anos, né? Eles estavam roubando, foram pegos roubando, foram bolsa de dinheiro. E eles estavam, eu vi um ainda agradecendo a Deus, agradecendo a Deus porque estavam roubando. Claro que Deus, num negócio desse, Deus não está nesse projeto. Deus nunca vai colocar um projeto na sua vida para você roubar. Esqueça. Se tem roubo, não tem Deus nessa atitude. Deus não vem para fazer isso. O Senhor vem para ajudar, para abençoar pessoas. Aprenda como pensa Deus. Sabe, é triste ver que muitos cristãos, pessoas que até mesmo leem Bíblia Sagrada, não têm a visão real de Deus. Não sabem como é a vontade do Senhor. Escute, nem todos neste mundo se salvam. Mas não é porque Deus não quer. A palavra diz que Deus quer que todos se salvem. Olha aí a expressão. Amém. Olha a palavra revelando que a vontade de Deus é que todos se salvem. Mas infelizmente, o homem e a mulher ainda são donos da sua vida. E têm o poder de decidir se querem se salvar ou não. Uma vez, agora há pouco, um homem olhou para mim e disse, olha, eu não gosto de Deus. Meu negócio é com a escuridão. E eu fiquei assim olhando para ele. Meu negócio é com as trevas. Falou isso para mim, tem um mês e pouco. E eu fiquei assim olhando para ele. Meu negócio é com as trevas, é com o mal.
Então existem pessoas que infelizmente elas tomam decisões como essa. Se você me perguntar, e Deus não ama esse homem? Claro que Deus ama. Deus ama a pessoa e não a atitude maligna da pessoa. Ok? Ah, Deus ama o pecador? Claro que Deus ama o pecador. Deus ama a todos que estão na terra. Não tem ninguém que Deus não ame na terra. Deus é o amor. Mas ainda das pessoas que são más, sim, Deus as ama. Aleluia. Porém, a atitude dessa pessoa, Deus abomina. Ok? E se elas continuarem nessa atitude destrutiva, elas vão se destruir com essas atitudes. Amém? Então veja, entender como funciona Deus é o princípio para poder desfrutar das bênçãos do Senhor e evitar a maldição. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ok? Mas por quê? Para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios. Gentios, para você que não está familiarizado com a Bíblia, você pega esse país de Israel, o povo judeu, ok? Da época, que era do Velho Testamento, você tirava o povo judeu, o que sobrava, não é que a sobra aqui é ruim, mas os outros povos, todos eles eram chamados de povo gentil, ok? Eu, você, nós que somos da língua brasileira, ok? Os portugueses, ok? Os americanos e assim por diante. Tirando o país de Israel, o povo judeu, todos os outros povos são povo gentil. Ok? Aleluia. Para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios. Ah, e por que não falou do judeu? Porque os judeus eram o dono da bênção. Precisava ser alcançado o povo gentil, os outros povos. Os judeus precisam também entender que Cristo é o Salvador, para ser inserido dentro dessa bênção. Mas, pela aliança que Deus tinha com Abraão, eles eram o dono da bênção. A palavra diz que Cristo veio para os que eram seus. Mas quem eram os seus? Era o povo judeu, era o povo israelita, era o povo de Abraão, era o povo de Jacó. Esses eram os seus. Cristo veio ali e ele nasceu ali em Israel. Então ele veio proclamar primeiramente a palavra para esse povo. Mas esse povo desprezou Jesus. O povo da aliança, que deveria estar aguardando o Messias, não aceitou que Jesus Cristo fosse o Messias de Deus. E então a Bíblia diz, veio para o que era seus, falando de Israel, e os seus não receberam. Lembra quem matou Jesus? Foram eles mesmos. Aleluia, que crucificaram o autor da vida. Então quando a Bíblia diz, veio para o que era seus, é apontando para esse povo da aliança. Mas os seus não receberam, ou seja, eles disseram, não, esse não é Cristo. Não aceitamos esse homem como sendo Deus. Eles não receberam, eles não honraram e eles não se voltaram para Deus. A palavra diz, mas a todos quanto receberam, eu, você, todos os povos na terra. Por isso que nós não pregamos a congregação, ou seja, as paredes, pregamos que Deus chama de igreja todos os povos na terra, não importa o lugar que eles morem. Mas se eles confessaram Cristo como Salvador e abrir o coração para Jesus que os salvou, essa pessoa é de Cristo, independente da placa da denominação. Essa pessoa é de Cristo, é chamado filho legítimo do Senhor, é a igreja de Cristo. Aleluia! Então olha como a coisa funciona. Então Cristo, Ele fez algo maravilhoso por mim e por você. Já que nós estamos aprendendo que maldição é coisa ruim, Cristo veio resgatar a gente da maldição da lei, quer dizer que Ele arrancou a maldição da sua vida. Quero dizer a você homem, você mulher, você jovem, você não precisa estar sofrendo ou passando por isso, ou recebendo esta maldição sobre a sua vida. Não foi projeto de Deus que você estivesse aí enfermado, enfermo, doentio, seja emocionalmente, seja fisicamente. Nunca foi projeto de Deus, porque coisa ruim Cristo veio para destruir. Aleluia.
Doença é maldição. E Cristo veio para resgatar a gente dessa doença e da maldição. A miséria, amado, aqui nessa vida, nós temos diferentes níveis de prosperidade financeira. Uns são bilionários. Parece-me que tem alguém no mundo que já é trilionário. A fortuna, não sei se é um shake, passa lá do 1 trilhão. Só para você ter ideia. Mas existem muitos bilionários. E muitos milionários. Escuta. E muitos que são bem de vida financeira. Então o patrimônio financeiro, ele é diferenciado para muitos. Ok? Então entenda. Só que existe uma classe, ok? De pessoas, são pessoas boas. Mas são pessoas que não têm um recurso financeiro para suprir suas necessidades. Ninguém venha dizer que isso é bom. Como é maravilhoso você dizer assim, poxa, eu preciso comprar uma roupa. E você poder ter o dinheiro para comprar aquela roupa. Olha, eu tenho a necessidade de uma casa. E você ter o dinheiro para comprar a casa. Olha, eu tenho uma necessidade de um automóvel. E você ter o dinheiro de comprar um automóvel. Olha, eu preciso me alimentar, comer bem. Tranquilo, você ter o dinheiro para aquilo. Isso é prosperidade. Mas você olha, mas está faltando, está difícil. Sabe, eu preciso pedir a alguém, pedir emprestado. Quero dizer, Deus não planejou isso para você. Deus tem uma coisa melhor do que isso para você. Deus quer que você tenha, que você seja abençoado. Aleluia. Aleluia. E lá em 2 Coríntios, eu amo esse versículo. Ele revela muito daquilo que Cristo fez por mim e por você. É importante que você guarde o versículo na sua mente, no seu coração, e não esqueça do versículo. É na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, o versículo 9. Veja. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Vamos lá? Vamos lá. Depois nós vamos estar lendo mais aqui em Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, do capítulo 8, versículo 9, diz, olha, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, escute, vamos lá. A Bíblia não está dizendo que sendo milionário, a Bíblia não está dizendo que sendo bilionário, e nem está dizendo que sendo trilionário. Está dizendo que sendo rico, sabe o que isso quer dizer? Muito melhor do que ser só milionário, do que ser só bilionário, do que ser só trilionário. Sendo Jesus rico, a palavra rico, ela é muito mais abrangente do que só dinheiro. A palavra rico fala de um suprimento total. Uma pessoa pode ter dinheiro e não ter saúde. Essa pessoa não é rica, porque lhe falta saúde. Rico traz uma completude total, é tudo completo. Tem saúde? Sim. Tem paz? Sim. Tem bem-estar financeiro? Sim. Ok? Tem proteção? Sim. Rico é estar cercado de tudo que é bom. Então vamos lá, rico é melhor do que ter só dinheiro. Rico também é ter dinheiro? Sim. Porque se rico é uma coisa completa, boa, então não fala só de dinheiro. Então existem muitas pessoas aqui no Brasil e no mundo que não são ricas. São bilionárias. São milionárias. Ok? Então, riqueza não quer dizer ser só milionário. Pode ser que a pessoa seja bilionária e seja rico. Porque além de ser bilionário, tem saúde também, tem bem-estar emocional, espiritual, ok? Físico. Amém. Aleluia. Então existe aí história de pessoas que são milionárias, que chegam a se suicidar. Essa pessoa é rica? Claro que não. Ela é afortunada, tem muito recurso financeiro, mas não tinha paz. Porque se tivesse paz, não teria tirado sua vida. Aleluia.
Então quando a palavra diz aqui, e sendo Jesus rico, agora você está entendendo o que é riqueza. Então diz aqui, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, não foi por amor dele, por amor de mim e de você, se fez pobre. Lembra que nós falamos aqui de uma identidade. Cristo tomou o meu lugar e o seu lugar. Sendo ele rico, se fez pobre por nós. Escuta. Sendo ele rico, que sendo ele rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Você entende? Porque agora ele diz por amor de vós, sendo ele rico, se fez pobre, para que pela pobreza de Cristo que assumiu, por amor de nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Escute, medite no versículo e você vai perceber que Cristo tomou o seu lugar de pobre. Que Cristo nunca foi pobre, mas ele veio e assumiu a sua identidade. A minha identidade e a sua era de pobre. Não era de pessoas que não tinham o lado do dinheiro. Era de pessoas que estavam distantes de Deus. De pessoas que tinham a maldição sobre si. De uma pessoa que não tinha, sabe, a vida de Deus. Aleluia. Que faltava essa essência. E faltando essa essência, falta tudo. Então Cristo tomou o meu lugar, sendo ele rico, se fez pobre, por amor de vós, de mim, para que através da pobreza de Cristo enriquecesse. Aí você talvez não entenda como funciona. Escute. De uma maneira bem rápida, escute. De uma maneira bem rápida, a Bíblia nos ensina que Jesus veio à terra tomar o nosso lugar. E ele, para tomar o lugar, ele teve que se identificar comigo e com você. Se ele ficasse na posição de rico, não seria igual a mim e a você. Nós éramos pobres. Faltava na nossa vida Deus. Estávamos debaixo de maldição e ele não, de justiça. Então ele precisava se identificar. Então o que foi que fez? Deus fez cair sobre ele toda a nossa podridão, toda a nossa maldição. Deus fez cair sobre Jesus. Sabe, a culpa que era minha, que era sua, foi depositada em Cristo. Ok? Agora lembra que Cristo morreu na cruz por mim e por você. Quando Cristo estava na cruz e ele clama, Deus meu, por que me desamparastes? A expressão de Cristo é que Deus não está com ele naquele momento. Mas escute, o próprio Jesus, quando esteve na terra orando, disse, eu sei que sempre me ouve. Enquanto meu pecado, o seu pecado não tinha sido colocado nas costas de Cristo, Deus estava o tempo todo ouvindo Jesus, é com Jesus. Mas agora na cruz do Calvário, a gente consegue captar, segundo a Bíblia, uma expressão de Cristo, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que isso quer dizer? Deus naquele momento deu as costas para Cristo. Talvez você pense, então Deus é ruim? Claro que não. É que naquele momento os meus pecados, o seu pecado, o pecado da humanidade estava sobre Jesus. E Deus não pactua com o pecado, com a maldição. Então Deus não podia ajudá-lo ali naquele momento. Então Deus deu as costas. O desamparou nesse sentido, porque não havia compatibilidade entre eles. Deus luz e Cristo agora trevas, por ele não, porque ele assumiu o meu pecado. Ele assumiu, sabe, a minha treva e a sua treva. Então ele assumiu o meu lugar. Agora imagine como o plano é perfeito. Na cruz, esse Cristo, que assumiu o meu lugar e o seu lugar e o lugar da humanidade, ele está ali debaixo de maldição, porque ele pegou a minha e a sua, e ele morre levando este homem maldito à morte.
Ali na mente de Deus não era Cristo simplesmente morrendo, mas era a humanidade morrendo em Cristo. Então a humanidade estava morrendo em Cristo e ela desce às partes mais baixas para cumprir todo o projeto de Deus. E lá embaixo, depois que Cristo cumpriu tudo no meu lugar e no seu lugar, Deus dá a ele vida, ou seja, remove toda a maldição. É tão sério que a Bíblia diz que Jesus é o primeiro dos nascidos de novo, nasceu de novo. Jesus precisou nascer de novo, eu falo espiritualmente. Como assim? Porque ele assumiu o meu pecado e o seu pecado. Então ele precisou receber vida de Deus. Então a Bíblia diz que ele foi vivificado, recebeu vida, ok? E depois ressuscitado. São duas coisas diferentes. Vivificado é receber a vida de Deus. Ressuscitado é ser trazido o espírito dentre os mortos até o corpo dele. E depois ele foi elevado. Então entenda. Cristo assume o meu pecado, o pecado da humanidade, a minha maldição e a sua. A minha doença e a sua. Ok? A minha depressão e a sua. O meu mal-estar espiritual e o seu. O meu mal-estar emocional e o seu. A sua pobreza ele assume. E ele leva este homem lá embaixo. E lá embaixo este homem é destruído. E ele é vivificado, entenda. No momento que Cristo é vivificado, não era mais simplesmente Cristo. Era a humanidade sendo vivificada e quebrando o cordão, ou seja, a maldição que estava estabelecido na humanidade. Quando Deus ressuscita ou vivifica Cristo, ele está vivificando eu e você. Isso quer dizer que ele quebra. Ele destrói a maldição que nós herdamos dos nossos avós, dos nossos pais. Desde Adão havia uma maldição, desde o pecado de Adão havia uma maldição estabelecida na terra, passando de pai para filho, de filho para neto, e passava de um para o outro, veio até a era de Cristo. Deus, querendo nos ajudar, disse: vou enviar Cristo, vai assumir um lugar por ele, vai morrer por ele, vai destruir esse homem velho e vai ressuscitar um homem novo, sem maldição. Hoje, nós estamos aqui contando a você essas boas novas para você entender. Se você abrir o coração para Jesus, eu quero dizer que a maldição foi removida de você e agora a bênção foi estabelecida. Você não tem para que sofrer a doença. Mas o que é que eu vou fazer? Confiar em Deus. Elevar sua voz a Deus, orar a Deus e dizer: Senhor, sara-me. Senhor, cura-me. Eu ainda vejo melhor. Eu sei que Ele é o Deus que nos sarou em Cristo. Mas se você não entender esse fato, você pode simplesmente, na base do que diz Tiago, se houver algum enfermo, ore a Deus. Você pode clamar a Deus e dizer: Senhor, venha me ajudar. A doença é uma maldição. E segundo o projeto de Deus para a minha vida, a maldição foi quebrada através de Cristo quando morreu por mim. Eu não tenho mais a maldição, eu tenho a bênção. Por isso, esta doença é ilegal sobre mim. Você tem o direito de viver em saúde. Você tem o direito de viver em prosperidade. Amém? Que coisa boa. Eu sei que aqui o tempo não nos dá. E eu vou correr para ler para você um outro versículo. Escute. Eu vou correr e eu quero com você que você, aqui ainda em Coríntios, no capítulo 9, no verso de número 10. Olha como diz aqui. O Senhor está falando sobre semear, a lei da semeadura. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, escute duas coisas: semente e pão. Eu quero que você entenda. Quando você pega o fruto, no fruto você tem a semente e tem o fruto. Semente, e no caso seria o pão, a parte que você come e a parte que você lança na terra. Para que haja alimento neste mundo, é preciso lançar semente na terra. Para que a semente germine,
cresça, dê fruto, o fruto sirva para alimento da humanidade, e a semente torna novamente para a terra, para que produza mais fruto e para que alimente mais pessoas. Então escuta. Ora, aquele que dá semente ao que semeia é pão para comer. Também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência. Para que enriqueçais para toda a beneficência. Se você for no dicionário, se você for olhar o significado, toda a beneficência, quer dizer, o ato, ok? Virtuoso de se fazer o bem. Deus está dizendo, o meu projeto é que vocês enriqueçam em todos os aspectos. E eu falo de saúde, falo de tudo. Mas vamos aqui trazer, que também está inserido no meio, o lado financeiro. Projeto de Deus, porque aqui está falando de semente, está falando de oferta. Todo o contexto em cima fala de oferta. Então, falando sobre oferta, Deus planeja que você coma do pão e lance de volta à terra a semente. Ou seja, tudo aquilo que Deus está dando para você não é tudo seu. Ah, sim, está no seu poder. Mas Deus olha para você e quer saber se você retorna para a terra parte, ou seja, a semente deste pão. Sabe, nós temos que aprender, até os homens. Eu vejo história de bilionários, pessoas que nem conhecem direito a Deus. Parte da riqueza distribui para os pobres. Estão dividindo parte. Você não é conclamado a Deus para dar tudo, porque a grande parte é sua, é chamado de pão, para você desfrutar, para você usar para si, é para você se vestir, é para você se alimentar, é para você adquirir, ter posses, mas parte daquilo é para você plantar, é para você semear na vida do próximo, é para você dar e ajudar quem precisa, ok? É claro que nesse negócio de ajudar, você abre o olho, porque existem pessoas que querem se aproveitar de você, ok? Deus não gosta da atitude dos aproveitadores. Deus continua amando a todos, ok? Deus ama os aproveitadores, Ele não ama a atitude deles. Eles precisam mudar a atitude. Existem pessoas que se aproximam de mim, de você, e querem somente se aproveitar, ok? Isso não é bom, e Deus vai dar a você a sensibilidade para perceber os aproveitadores, ok? E para saber quem são eles. Mas existem pessoas que estão ao seu lado, que não são aproveitadores. Sabe, que você tem a oportunidade de semear na vida dessas pessoas, de plantar na vida dessas pessoas, de ser ajudador. Escute, eu vou ler novamente. Para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência. Para que você enriqueçais com propósito. Ou seja, sabe, Deus está trazendo para você, mas Ele tem um propósito. Ele está trazendo com um propósito. Não é para você ser o dono só de si. Existem pessoas que até para doar suas roupas, ele doa as roupas rasgadas. Não é bênção isso. Você não queria receber uma roupa rasgada. Lembra que aquilo que você quer fazer ou deve fazer para o outro é aquilo que você deseja que faça para você. Eu nem você gostaríamos de receber nenhuma roupa rasgada, nenhum sapato furado. Nós queremos receber uma roupa boa, ok? Esse é o nosso desejo. Então aprenda a abençoar as pessoas também com aquilo que é bom. Aleluia. Sabe, escuta, 2 irmãos, Caim e Abel. A Bíblia diz que os 2 saíram para sacrificar para Deus, para levar sua oferta para Deus. Um levou do melhor que tinha,
ok? Das suas crias. O outro levou do fruto sem procurar o melhor. Os dois sacrificaram, e a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel. Porque Abel procurou dar para Deus aquilo que era bom. Procurou escolher entre a sua cria e disse: eu vou dar isso daqui que é melhor. O outro, a Bíblia não define a oferta dele, ok? E se fosse boa, a Bíblia falaria da qualidade. A qualidade da de Abel a Bíblia fala, mas a do irmão a Bíblia não fala, porque não tinha boa qualidade. Não teve um bom coração naquilo que fazia, ok? Não fez por amor, fez de todo jeito, e Deus não se agrada disso. Então, quando você for plantar na vida das pessoas, plante aquilo que é bom. Aquilo que é bom vai vir como retorno para você também. Você não deve fazer isso como uma troca. Não é um dar só por receber. Dê para abençoar a vida da pessoa. O Deus que está nos céus e está em você, está aqui, Ele vai olhar para você, vai ver a sua oferta sincera. Não é uma oferta com semblante caído, triste. A sua oferta sincera, e vai lhe recompensar e vai lhe retribuir. Aleluia. Mas você precisa aprender isso. Aprenda que parte daquilo que você tem não é simplesmente tudo seu. Deus diz aqui: para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência. Essa palavra beneficência é o ato de fazer o bem. Ou seja, Deus quer que você enriqueça para que você saiba e você tenha como fazer o bem. Você tenha como dividir parte. Você não vai empobrecer por isso, tenha certeza. O homem que planta, o homem que lança semente, ele vai colher os frutos, porque aquela semente vai dar mais fruto. E você não joga tudo, e você não joga todo o fruto na terra. Você pega o pão do fruto, ou seja, a carne do fruto, a parte que come, e você lança na terra a semente, que é o que deve tornar para a terra. Então você precisa aprender que Deus está lhe ensinando uma lição para lhe abençoar. Aprenda. Seja um homem benevolente. Seja uma pessoa que abençoa. Seja uma pessoa que quer o bem dos outros. Tem alguém que está me perseguindo, esse eu não quero o bem. Não faça isso. Eu digo, em nome de Cristo, aprenda a abençoar até os que estão lhe perseguindo. Não deixe que Satanás encontre a brecha em um coração trancado, em um coração que guarda o rancor. Aprenda a abençoar a vida das pessoas. Aprenda a ser instrumento de bênção. Sabe? Sabe o que é que Jesus disse? Uma das coisas que Jesus disse quando esteve na terra? Bem-aventurados pacificadores. Sabe o que isso quer dizer? Os propagadores da paz. Não seja um homem, uma mulher que cria guerra. Seja alguém que queira desfazer as guerras. Seja alguém que quer abençoar pessoas. Seja alguém que quer ajudar as pessoas. Seja alguém que quer dividir parte. Não é tudo, uma parte. Agora tem que ser uma parte boa. Você não pode dar o pior para as pessoas e achar que Deus vai se agradar disso. Claro que Deus não vai se agradar disso. Aleluia. Não é assim que funciona. Aleluia. Jesus disse: com a medida com que tiverdes medido, vos medirão de volta. Se eu quero lançar na vida das pessoas maldições, maldição virá para mim. Se eu tenho um olhar santo para as pessoas e eu quero derramar sobre a vida delas coisa boa, as pessoas terão bons olhares para mim para abençoar também minha vida. Aleluia. Sabe, é uma lei espiritual de Deus. Deus criou uma maneira de tornar sobre a sua vida aquilo que é bom. Ensinando a você como plantar bons conselhos, plantar financeiramente, ok? Ser um ajudador, alguém que está ali para somar e nunca para dividir e muito menos destruir. Amém? Em nome de Jesus.